Olá, seja muito bem-vindo a mais um Aberte Entrevista. Eu sou o Paulo Pimenta e a gente recebe no nosso estúdio hoje o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Senador, seja muito bem-vindo, muito prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo. Senador, queria começar perguntando para o senhor a importância, como é que o senhor vê a radiodifusão no Brasil, a importância do rádio, da TV aberta, lá no estado do senhor, no Espírito Santo, mas também no Brasil de uma forma geral. Eu sou um eterno defensor da liberdade de imprensa. Eu acho que isso é uma garantia constitucional. Eu acho que qualquer governo passa, mas as instituições elas são permanentes e através de uma liberdade de imprensa ética, responsável, a gente fortalece a democracia, eu não tenho dúvida disso. Além de você ter todas as nuances e belezas de todos os sistemas de informação, seja o rádio, seja a TV, seja as redes sociais. Eu acho que quando você tem um compromisso pautado dentro dos princípios que regem, inclusive a administração, como a legalidade, a impessoalidade, uma responsabilidade social com a informação, você transforma e você fortalece a democracia. Por isso que eu morro defendendo a liberdade de imprensa como um todo, né? E claro, sabendo separar a liberdade de expressão, né? Eu costumo sempre falar que às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho liberdade de expressão para fazer o que bem entender. Não é bem assim. A liberdade de expressão ela não pode ser utilizada como um escudo protetivo para a prática de crime. Então, eu acho que a gente também tem que ter essa responsabilidade diante dos veículos de comunicação, qual é o impacto que ela vai dar dentro da sociedade. Mas eu sou um apaixonado pela imprensa como um todo, por essa liberdade de imprensa, que é uma previsão constitucional. Senador, como é que a gente consegue balancear, na opinião do senhor, essa questão da liberdade de expressão com a responsabilização das plataformas digitais? A gente falou aqui agora sobre a liberdade de imprensa, sobre a importância também de um jornalismo profissional, mas como é que a gente consegue evitar essa disseminação das fake news? Como é que o senhor tem visto esse trabalho feito no Congresso Nacional? Eu sou totalmente favorável a que haja essa regulamentação. Por exemplo, o PL das fake news, que foi aprovado no Senado e está na Câmara dos Deputados, é um avanço para a população brasileira, porque essas plataformas elas têm que ter responsabilidade pelo conteúdo que elas estão disseminando. Isso é uma previsão até mesmo prevista dentro do Código Penal, né? Quem de qualquer forma concorre para a prática de um crime incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. É o que se chama concurso de pessoas ou codelinquência. Eu não posso admitir que uma plataforma que tem milhões de acesso e que se publiciza um conteúdo, seja sexista, homofóbico, xenofóbico, racista, misógino, ela não tem responsabilidade. Ela tem que ser responsabilizada civil, penal e administrativamente, mas compete ao Congresso Nacional, e o Senado já fez esse projeto, já aprovou esse projeto, dar essa prestação à própria sociedade para garantir uma pacificação na sociedade, porque às vezes as redes sociais ela está sendo utilizada para a prática de determinado crime com responsabilização e aquiescência ou até mesmo permissibilidade dessas plataformas em que elas têm que ser de alguma forma responsabilizadas por isso. E eu acho que o Congresso passou da hora de dar essa resposta. O Congresso também tem se debruçado ultimamente em torno da questão da inteligência artificial. Né? A gente tem falado sobre isso, tanto da inteligência artificial generativa, quanto para os outros setores de produção aqui do Brasil. Como é que o senhor tem enxergado essa discussão, os avanços que têm ocorrido no Senado Federal? Eu acho que a inteligência artificial é uma realidade para o mundo e não é diferente para o Brasil. A gente tem que saber utilizar da melhor forma possível. Agora, a gente também tem que ter responsabilidade. Vou dar um exemplo simples com relação à inteligência artificial. Reconhecimento facial. Olha, isso não é tão simples, principalmente quando você está lidando com um Estado que criminaliza a pobreza ou criminaliza a cor da pele. Então, você admitir determinado reconhecimento da população preta, você pode utilizar a inteligência artificial não para um benefício, mas para praticar ou reforçar esse racismo estrutural, esse comportamento que vai direcionar para a cadeia pública o reconhecimento
reconhecimento de pessoas que não mereciam ser reconhecidas. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela onde vai e saber abstrair de toda e qualquer ferramenta aquilo que seja positivo para a população, mas com responsabilidade, transparência e com legalidade para garantir essa determinação constitucional de que todos somos iguais perante a lei, mas que temos a plena convicção de que no Brasil, infelizmente, uns são mais iguais que outros. No Brasil, infelizmente, 70% da população carcerária é composta de pretos e pardos, e quando você faz um reconhecimento facial, por exemplo, utilizando a inteligência artificial, eu acho que a gente tem que ter determinados critérios para que não possamos ser utilizados para cometer mais crimes com relação a essa população que, infelizmente, está subjugada no país. Excelente. Senador, eu queria entrar um pouquinho nos projetos de lei propostos pelo senhor. Falar um pouquinho aqui sobre a questão do bafômetro obrigatório, uma pauta que o senhor tem se debruçado sobre ela, e também queria que o senhor falasse sobre os outros projetos de lei, mais destaques desse mandato do senhor, por favor. Bom, na verdade, eu fui delegado de polícia por 27 anos, com muito me orgulho, fui professor por 25 anos, e quando eu trabalhei como delegado de trânsito, uma coisa que me inquietava era não a sensação, mas a certeza de impunidade. Eu não posso achar razoável que o Brasil ocupa a 3ª colocação em nível mundial em mortes no trânsito, em que um motorista, mesmo que em estado de embriaguez, seja para o álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência, ou batendo um racha, que é a disputa não autorizada por espírito de emulação, ele mate alguém e não vai ficar nenhum dia preso. Isso não é razoável, porque você violou o principal bem jurídico. A gente tem que partir da premissa que dirigir não é um direito. O Estado é um permissionário, tanto é que o nome da primeira habilitação é permissão. Então, eu não posso inverter a lógica. Eu defendo que isso já existiu no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 277, que ele falava assim: todo condutor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização será submetido ao teste. Veja que o legislador tem que utilizar o verbo ser com tamanha imperatividade que ele não fala poderá ser. Então, se o Estado te aborda dirigindo um veículo automotor e te convida a fazer o teste, você não tem a faculdade, você tem a obrigatoriedade. Eu não posso inverter essa lógica de que um direito individual se sobrepõe a um direito coletivo. Essa não é a regra para mim. Isso já aconteceu nos julgamentos, por exemplo, de ação de investigação de paternidade. Antes, quando o suposto pai se recusava a fornecer o sangue, há agora o entendimento da presunção jurisdição, ou seja, ele presume-se que é o pai. A mesma raciocínio para o trânsito. Você não quer se submeter ao teste do etilômetro, do bafômetro, então eu vou presumir que você fez uso de substância de efeito alcoólica. E eu consegui, como senador, que era uma das minhas bandeiras, porque, por exemplo, no crime de homicídio praticado na direção de veículo automotor, estando ele em estado de embriaguez, a pena é de reclusão de 5 a 8 anos. Mas mesmo se condenado a 8 anos de reclusão, os juízes no Brasil tinham que substituir a pena de prisão por restritivo de direito, por força do que determina o artigo 44 do Código Penal, que fala: as penas restritivas de direito são autônomas, mas vão substituir as penas de prisão, qualquer que seja a pena, quando o crime é culposo. Então, eu alterei o Código de Trânsito, e hoje foi uma lei minha, que já está em vigor, que hoje não cabe mais substituição. Foi condenado a 8 anos, vai cumprir a pena no regime adequado. O que eu estou lutando agora é para tornar inafiançável crime de homicídio praticado na direção estando o veículo em estado de embriaguez, porque foi violado o principal bem jurídico. Assim como existe no Código de Processo Penal os crimes inafiançáveis, como tortura, terrorismo, tráfico de entorpecente, Lei de Segurança Nacional, crimes hediondos e racismo, eu estou querendo colocar também o homicídio praticado na direção de veículo automotor, estando o motorista em estado de embriaguez. Acho que aí você está legislando em defesa da vida, está preservando o principal bem jurídico a ser tutelado, que é a vida humana. Perfeito. Senador, queria que o senhor deixasse, para a gente finalizar aqui, uma mensagem para os nossos associados, radiodifusores do Brasil todo. Eu queria agradecer, parabenizar todos vocês pela forma como vem conduzindo, trabalhando. Eu sei que é difícil, às vezes a gente sofre ataques. Eu presenciei, e inclusive fui autor de projeto de lei para aumentar pena nas hipóteses em que trabalhadores nos serviços de imprensa, quando são ofendidos pelo exercício da profissão que está ali exercendo, essas pessoas têm uma pena aumentada, porque eu não posso achar razoável
admitir que um profissional está ali comprometido com prestar um serviço que vai fortalecer a democracia, seja ofendido ali no seu trabalho. Então eu queria só agradecer e colocar o mandato à disposição, falar que todos vocês, independente do rádio, da TV, de qualquer veículo de comunicação, são de fundamental importância em defesa da democracia. Senador, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais no @abertbr. Até a próxima.